Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você for assistir esse episódio. Lembrando que vai para o Spotify e para o YouTube. Esse é o nosso 5º episódio do Papo de Especialista por BMVet. E hoje estamos aqui com a doutora Mariana. Mari, queria te agradecer por ter aceito o convite, mas também queria te agradecer, a gente estava conversando agora, pela dedicação que você tem pela BM. Né? Hoje eu faço análise sempre, né, dos setores, e hoje um dos setores que mais faturam, e eu sei que você trabalha muito, né, por essa demanda também, é o setor de laboratório. Então, a gente está vendo toda essa dedicação, esse esforço, legal. Então queria te agradecer por isso também. Que legal. Bom dia. Obrigada, Bruno. Eu acho que quando a gente entra numa empresa é assim, né? A gente tem que abraçar aí todo mundo. Lá eu acho que é uma equipe muito legal. Então, isso dá muito estímulo para a gente. E eu realmente gosto. Eu gosto muito do que eu faço e eu gosto muito de estar lá no ambiente que eu estou. Então, eu estou feliz lá. É estimulante mesmo. Obrigado, Marta. Também fico feliz. Se apresente, fazendo um favor, fala um pouquinho do seu currículo para o pessoal e aí depois a gente fala sobre o tema aqui que a gente vai falar hoje. Tá. Bom, meu nome é Mariana, eu sou patologista lá da BMVet. Eu já estou na área faz 13 anos, tenho uma pós aí, já estou com outra engatilhada, se tudo der certo, começa agora em outubro. E alguns cursos também que eu tenho, algumas preparações, e é isso. Você vai fazer o quê agora? Eu vou fazer outro de patologia. Outra de patologia? Estou querendo fazer lá na Anclivepa. Tá ótimo. Hoje a gente vai falar sobre a importância do patologista nos hospitais e nas clínicas veterinárias. Então, até antes de começar, Mari, para explicar um pouquinho para quem for assistir, né? Mais para tutor, né? Que eu acho que veterinário e estudante de veterinária sabe dessa realidade. Nós, no setor veterinário, ainda vivemos com uma realidade onde alguns hospitais, principalmente os hospitais maiores, né? Ou os laboratórios, conseguem fazer análise com o patologista. Já algumas clínicas ainda trabalham só com o aparelho. Né? Ou não tem o patologista na clínica. Então, faz toda a análise. Na verdade, os exames ficam... Não sei se eu posso falar desse jeito, mas fica na primeira etapa. Né? Tem uma análise prévia através da máquina e não tem a análise do patologista depois. É o que a gente chama do parcial, né? Toda vez que a gente vai só passar na máquina, como a gente chama, é um parcial que a gente fala. Porque a gente precisa ter um aprofundamento. Aí a máquina, ela ajuda a gente muito, tanto a máquina de hemograma, qualquer máquina lá, bioquímico, hemogaso, eletrólitos, todas as máquinas que foram utilizadas lá. Porém, tem que ter sempre um patologista por trás. Por exemplo, a gente pega um hemograma que pode dar alteração em hemácia, que a máquina não vai dar leitura, entendeu? Então, isso tudo vai ser visualizado no microscópio. Então, a gente precisa desse profissional, entendeu? Então, as máquinas estão lá realmente para dar um suporte emergencial, entendeu? E aí, de resto, é o patologista mesmo que vai bater o martelo, vai fazer o laudo para dar continuidade aí para fechar o caso clínico, né? Para pegar tudo e fechar o caso clínico. Falando do lado do tutor, é extremamente importante que ele tenha essa consciência, né, de não receber apenas o papelzinho. Exatamente. E sem o diferencial também, né? Por exemplo, saiu leucócito, mas não teve análise de bastonete. Exatamente, né? Porque a máquina, ela, como eu falei, ela dá o parcial. Então, por exemplo, o que acontece muito? Eu vou dar um exemplo da anemia hemolítica. A anemia hemolítica, ela tem muita liberação de metarrubrícito, né, na corrente sanguínea. E aí, o que acontece? Na hora que a gente passa na máquina, a metarrubrícito, ela é muito parecida, as células são muito semelhantes. Então, a máquina, na hora que ela vai fazer a leitura, ela lê como leucócito.
Tanto que se você pegar a maioria dos patologistas, eles colocam num laudo lá vai fazer um diferencial desse leucócito. Leucócitos corrigidos a gente coloca. Porque tem um cálculo que é feito em cima disso, que a gente vai contar a porcentagem de metarubrícito e vai tirar isso dos leucócitos, porque a máquina lê como leucócito, e não são leucócitos, são hemácias nucleadas, entendeu? Uhum. Então, são esses tipos de coisinhas que vão acontecendo, que é de extrema importância a análise no microscópio. E outras coisas também, por exemplo, você pega um animal com Ehrlichia, né, que é a doença do carrapato, é muito legal você olhar no microscópio para ver se vai ter algum corpúsculo lá de inclusão, para ver se é realmente, lógico que nem sempre a gente vai conseguir achar, né, visualizando no microscópio, que também não é uma coisa tão simples, mas é só na análise de microscópio, não tem nenhuma máquina que vai dar isso, entendeu? Uhum. Sinomose é a mesma coisa, não tem nenhuma máquina. Entendeu? Ô Mari, até vou abrir um parênteses aqui depois eu voltar para isso, tá? Até para o tutor entender, eu acho que nem tem tanta diferença de valores, né? Mas falando da gestão do hospital no setor de laboratório, né? Para os tutores entender que a precificação tem que ser feita de forma diferente também. Então, às vezes, o tutor acha mais caro do que uma clínica, mas ele não tem essa noção que, às vezes, a clínica só rodou na máquina e não tem um patologista trabalhando lá, né? Então, assim, isso gera um impacto, né, econômico, mas às vezes o tutor não consegue ter. Então, assim, eu pego aqui essa conversa hoje também para a gente conseguir passar essa informação para o tutor de diferença de valores, né? Nada que é um pouquinho mais caro, entre aspas, tem um motivo, né? Na verdade, tem um motivo, porque existe um profissional oferecendo qualidade por trás, né, daquele exame e muitas vezes tirando o risco de vida do animal dele, porque o exame vai sair alterado só com a máquina se não tiver análise, né? Uma coisa que já aconteceu muito de o tutor chegar só com essa fitinha que é impressa, falando, ó, fez exame, né, no outro lugar, fizemos, você tem o resultado? Tenho, e vem e entrega só a fitinha, aquilo lá não é um resultado de exame. O resultado de um exame precisa de um laudo, precisa de um carimbo, de uma assinatura, de um patologista por trás disso, entendeu? Então, para realmente falar se as plaquetas... Por exemplo, as plaquetas, plaqueta de gato, elas são alteradas de tamanho. Então, a máquina também faz leitura diferente. Ela não lê só como plaqueta. Então, tem que ser lido no microscópio. Não há uma máquina que dá para confiar em plaqueta. Isso tanto cão quanto gato. Entendeu? Então, você passa lá e deu 30 mil plaquetas. Nossa, será que é uma Ehrlichia? Aí, na hora que a gente vai contar na lâmina, dão 230. E isso pode acontecer. Então, essas alterações podem acontecer. E eu acho que está precisando valorizar aí o patologista, assim, entendeu? Nas clínicas. Tá? E vale muito a pena para salvar a vida do animal. E acho que é um custo que precisa ter. Que as pessoas precisam começar a se preocupar com isso. Sim, sim. Na verdade, eu acho que todo veterinário que realmente se preocupa com a qualidade é o básico, né? O básico é ter um patologista, porque lá no começo, 2017, a gente comprou o aparelho. E financeiramente, para a clínica, se ele não tem um patologista, né, e ele tem um tempo para realizar aquilo, às vezes impressiona o tutor, porque ele faz o atendimento clínico, vai lá, roda o exame, vem com a fitinha, devolve para o tutor, fala, nossa, seu exame já saiu, seu animal tem alguma... né? Só que, realmente, para quem é leigo, né, para o tutor que é leigo, ele vai entender aquilo ali como um atendimento de qualidade. Então, aí faz parte da ética, da honestidade, do caráter, da gente conseguir, através dessa explicar para o tutor realmente que a análise é diferente, é por um patologista. Né? Então,
Como, às vezes, muitos tutores com informação conseguem saber, é lógico, né? Mas muitos tutores não sabem. Não sabem. Então, faz parte da nossa ética profissional passar isso para o tutor. Eu acho legal, por exemplo, um hospital 24 horas ter as máquinas para uma emergência. Mas é ali para uma emergência e que isso tem que deixar claro para o tutor. No momento, agora de madrugada, a gente não tem patologista. Mas amanhã, assim que chegar, fará análise e um laudo será entregue, entendeu? O tutor precisa ter acesso a esse exame, entendeu? E eu acho isso... como você está falando, a máquina realmente são boas, né? Não estou duvidando da qualidade das máquinas. Porém, elas não são 100%, não é como uma outra análise, entendeu? E aí também cai na parte de calibração, se não tiver um patologista, quem vai entender da parte de calibração também, que é extremamente importante, porque se começa a descalibrar essa máquina, como que você vai ter confiança no resultado do exame, entendeu? Sim. Então, tá tudo ali, tá tudo interligado. Como você vê o futuro? Porque hoje tem muita discussão, né? Não só na sua área, mas em todas as áreas, né? A gente tem cirurgia hoje feita por robô, né? Então, como que você analisa o futuro do patologista, né? Diante de toda essa tecnologia que está acontecendo no mundo, né? Então, eu já pensei muito sobre isso, muito mesmo. Porque a gente vai vendo, cada ano que passa, máquinas novas surgindo. E eu não sei até onde eles vão chegar com isso, entendeu? Mas confesso que às vezes dá um certo medo, assim, da minha área. Mas eu acho que a análise do microscópio nenhuma máquina vai fazer. Vai conseguir. Vai conseguir. Vamos então fazer um comparativo, Mari. Análise / máquina, né? O que a gente pode encontrar, ou na verdade o que você pode encontrar num exame através do microscópio. E aí eu até escrevi 3 doenças aqui, que acho que você pode fazer uma análise dessas 3 doenças. Você pode encontrar alguma coisa e a máquina não vai encontrar. Mas, no geral, no exame de triagem, no hemograma, o que a máquina entrega e o que o patologista consegue entregar? Então, a máquina ela vai entregar o leucócito total, né? E a parte, que é a parte branca, e plaqueta, e vai entregar a parte vermelha, que a gente vai ter noção se o animal está anêmico, se não está, se está desidratado, se não está. Ponto. É isso que você vai ter noção. Então, por exemplo, como eu falei, chega um animal de emergência, a gente precisa saber quanto que está o hematócrito desse animal e a hemoglobina. Então, é a máquina que vai falar isso, entendeu? Então, aí, ok. Só que para ver a morfologia da hemácia, para a gente saber que tipo de anemia que é, para a gente tentar chegar no que está causando essa anemia, é só o microscópio. Entendeu? Então, isso a máquina não vai entregar. O tipo de hemácia. A morfologia da hemácia. A morfologia da hemácia. Pode estar maior, menor. Se é uma anemia hipocrômica, normocrômica, macrocítica, nenhuma máquina dá isso, entendeu? Para eu bater um martelo falando, pode ser realmente, sugere uma anemia hemolítica imunomediada. Não vai ser a máquina que vai falar isso, entendeu? Eu que vou olhar no microscópio, vou ver a morfologia da hemácia. Diferença de tamanho, você vê? Tamanho, coloração. E também que são vários nomes que a gente tem, né? Variado no nome de hemácia, das hemácias. Então, a morfologia mesmo. Tem as hemácias, por exemplo, existe as hemácias crenadas, que parece que a gente fala que parece uma tampinha de garrafa de cerveja, sabe? Que é toda desenhadinha assim. Então... Você gosta quando você encontra isso? A Mari é uma cervejeira, uma fã de cerveja. Nossa, agora você... Não, eu também sou, mas só não entendo igual você, né? Mas também é um exemplo que eu vou usar, né? Mas, então, tem toda essa característica. E dependendo da característica que a gente vê ali,
a gente já sabe dizer que tipo de anemia que tá e a gente já pode ajudar o clínico a chegar num diagnóstico, entendeu? Então, isso é muito legal. E, aliás, eu acho isso lindo, eu acho isso fantástico. E, como eu falei, pegar a morfologia da plaqueta também, que pode caracterizar até... Ó, a plaqueta tá alterada também, isso pode caracterizar uma hemoparasitose, entendeu? Então, tudo relacionado. A gente tá com... a gente pega também, às vezes, algum animalzinho que pode estar entrando em sepse. A máquina não vai dar isso. Entendeu? Isso é importante. O que você espera nesse exame? A gente vai ver granulação tóxica em leucócitos, em neutrófilos. A gente vai ver corpúsculos de Dolly também, que a gente vai ver que são uma alteraçãozinha que dá lá, que não tem máquina nenhuma que vai dar isso, entendeu? E isso é responsável ali pela vida do animal. Total. Porque se ele está entrando em sepse, ele vai vir a óbito. Então, e aí... Se não for tratado de imediatamente. maneira correta, exatamente. Então, um papelzinho ali impresso pela máquina não vai me dizer nada sobre isso, entendeu? Então, isso é de extrema importância. Eu acho que isso é muito importante chegar para o tutor, entendeu? Porque eu acho que os tutores têm que começar a exigir isso também. Sim. Eu acho que o patologista é uma classe que é da veterinária que é de extrema importância também dentro do hospital. Sim, é verdade. Para fechar um diagnóstico. E acaba tendo poucas, se for parar para pensar, né, pelo tanto de clínicos que a gente tem, o tanto de clínicas veterinárias, acaba tendo poucos patologistas atuando, né? Se for, eu estou analisando isso agora, né? Porque você pega aqui em Ribeirão que uns 6, 7 hospitais que tem patologista e não sei quantas clínicas, vamos colocar umas 80, vai, que talvez não tenha. Então, assim, a gente tem os laboratórios também, né? Sim, aí tem fora os laboratórios, né? Então, mas mesmo assim, eu acho muito arriscado, assim, a gente, como veterinário, como você falou, vai da pessoa mesmo, do profissional. Do veterinário ir lá e só entregar um papel na mão do tutor e falar, o exame está pronto, sabe? E usar aquilo como, saiu rapidinho, olha como né? Como a gente é rápido. Não, aquilo lá não é um exame. Sim. Entendeu? Sim. Não pode caracterizar como um exame. Mari, células brancas. O desvio, por exemplo, é uma coisa que a máquina não vai ver, né? O desvio, você diz o desvio à esquerda, o Desvio bastonete. à esquerda, não, né? Se tem um animal tá com... vamos voltar no caso da sepsis. Já peguei animal que você pega o leucócito, você passa na máquina, os leucócitos estão dentro dos valores de referência normal. E aí... Então, qualquer pessoa que vai passar na máquina vai olhar e falar, esse animal está normal, tudo bem. Na hora que você olha no microscópio e você vê a quantidade de bastonete que tem e mais as outras características que a gente já citou aqui, né? A granulação tóxica e tudo mais. E aí você fala, pô, esse animal tem sepse, né? Porque às vezes começa... dependendo do quanto está avançado isso, a sepse, os leucócitos caem. Né? Então, às vezes você não vai pegar lá com 80 mil leucócitos, você vai pegar um animal com 5 mil leucócitos, entendeu? E aí, na hora que você olha, a lâmina tá horrível. Então, só não tem máquina que dá leitura de bastonete. Então, na verdade, assim, eu tinha pego 3 doenças aqui, mas eu vou mudar uma delas. Eu coloquei Ehrlichia, Sinomose e Parvo. Eu vou tirar a parvovirose. Eu peguei essas 3 doenças porque são doenças conhecidas e fica mais fácil para todo mundo conseguir fazer um comparativo, né? Mas eu vou colocar piometra no lugar de parvovirose. Tá? Que então... é uma doença. Vamos começar pela piometra. O que eu, como clínico, espero, já faz tempo que eu não clinico, mas eu, como clínico, espero uma leucocitose. Né? Então, eu atendo o animal que está com secreção na vulva, uma fêmea que está com secreção na vulva, eu faço ultrassom, tem todo aquele conteúdo dentro do útero, e aí eu espero, num exame de máquina, só ver
o leucócito, leucócito total. total aumentado. Isso. Né? O que o patologista me entrega nessa doença, que vai me... Porque o diagnóstico já está meio que direcionado, né? Mas o prognóstico é extremamente importante nesse caso, né? O que vocês nos entregam nessa doença? Nesse caso, geralmente, a gente está falando de uma piometra aberta. Isso, né? vamos... não, quiser, você que sabe. Eu já vou entrar na... a gente pode direcionar, vai. A piometra, ela... Aí o leucócito vai estar lá em cima, vamos chutar aí uns 52 mil leucócitos. Então, você vai pegar uma quantidade, geralmente, de bastão. A gente pega uma quantidade alta também de bastonete que está sendo liberado. O que acontece? O organismo, a medula está produzindo, está liberando os leucócitos, está se esgotando e começa a liberar a célula jovem, que são os bastonetes, entendeu? Para quem não entende, leucócitos, células de defesa, bastonete, leucócitos jovens. Jovens, exatamente. Segmentado, leucócitos adultos. Isso. Então, está liberando segmentado lá na corrente sanguínea, está se esgotando, começa a liberar as células jovens. Esse é o processo, então. Está liberando segmentado, que são as células adultas, só que não está dando conta de combater a infecção, e aí libera os bastonetes, que são as jovens. E aí, o que acontece? Por isso que a gente chama de desvio à esquerda, né? Que são células jovens, né? Então, começa a ter a liberação do bastonete na corrente sanguínea. Então, é quando a gente vai fazer a leitura e tem aquela presença absurda de bastonete, uma porcentagem alta. O bastonete, a porcentagem aceitável é de 0 a 3%, entendeu? Lógico que a gente tem o valor absoluto também que vai contar. Mas, às vezes, nesses casos, a gente pega 17% de bastonete, entendeu? E é só na leitura de lâmina que é possível ver isso. Eu falei da piometra aberta, porque se você pega uma piometra fechada, às vezes o proprietário não percebe que o animal está, porque não tem a secreção, né? E aí, o que acontece? Passa muito tempo, aí se torna crônico. Então, aí é quando os leucócitos começam a cair. Então, você passa na máquina, não vai dar aquele leucócito lá em cima. Dá um leucócito no valor normal, de referência. Só que na hora que você lê a lâmina, os bastonetes estão lá em cima. Entendeu? Como exemplificando. Não, eu consegui entender. Mas para ficar mais fácil para o tutor, que eu acho que tá bem direcionado para tutor, né? E para estudante de veterinária também, para ficar mais fácil. Piometra fechada é a piometra que não sai secreção, piometra aberta é a piometra que sai secreção. Então fica mais difícil e é muito mais perigosa, tem muito mais risco para o animal a piometra fechada. Sim. Né? E evolui muito mais rápido por uma sepse também, a piometra fechada. Risco de ruptura, né? Risco de ruptura também, que pode causar uma peritonite, e aí é um processo muito, muito rápido. O risco de óbito é bem maior, né? Bem maior. Mas então a gente pode pegar um leucócito normal com um bastonete muito aumentado. Pode. E como você classifica isso? Não é leucocitose, é neutro... Tá. Como você faz essa classificação? Na realidade, porque eu acabo só colocando... Eu nem não coloco. Peraí que agora eu vou lembrar. Peraí. Porque eu só coloco o valor mesmo e eu escrevo no laudo como que está a alteração da morfologia, mas eu acabo... Da neutrofilia, você diz, né? Sim. E aí segmentado está abaixo. Está dentro do dentro normal. Da normalidade. Esse animal já está evoluindo para uma sepse já? Pode ser que sim. E aí isso só a lâmina vai poder. Aí você consegue ver as características na lâmina. Essa tóxica que você falou, né? Granulação tóxica. Granulação tóxica, Nossa, legal. É bem legal. Triste, mas é bem legal. É triste, mas é legal, assim, a questão do diagnóstico, né? Assim, todo esse processo do diagnóstico e ver como que existe uma falha nisso, né? E como o bom diagnóstico impacta diretamente na vida ou na morte, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade sobre isso. Ô, Mari, então falamos sobre piometra, importantíssimo, isso que a gente falou. Erlíquia, que é outro caso que a gente pega muito, hoje com menos intensidade, né? Já foi muito mais, antes dos carrapaticidas.
era 3, 4 sim. casos por Sim, dia que a gente isso sim. atendia. Depois que inventou-se o Bravecto, NexGard, Simparic, aí a gente teve uma diminuição dos casos no dia a dia, então foi muito bom. Mas o que você encontra num exame de um animal que tem Ehrlichia e que a máquina entrega, né? A máquina entrega plaqueta baixa, mas você não sabe se a plaqueta realmente é baixa por causa da Ehrlichia ou não, né? E o que você vai encontrar com só com essa plaqueta baixa que deu o exame? A Ehrlichia, na realidade, é um conjunto de coisas que a gente tem que ir juntando. A gente já pegou exames bem específicos, mas aí a gente consegue juntar com a clínica. Mas tem aqueles exames clássicos da Ehrlichia, que também isso vai depender da fase que tá, né? Que o animal se encontra. A gente pega aquela proteína total alta, então não tem nada ali, né? É patologias que vai ver a proteína total. Então, você pega aquela proteína total 8, 9... Tem aparelho que entrega a proteína total ou não? Na realidade, assim, a gente vê no refratômetro, né? E a máquina também, de bioquímica, ela faz a proteína total, só que é do soro. E que mais? Que a gente vai ver a clássica da Ehrlichia, a morfologia das plaquetas, da plaqueta, desculpa, e a morfologia dela. Então, você pega a plaqueta lá embaixo, né? E a morfologia dela também é importante. A gente, às vezes, pega macroplaquetas, que a gente chama de plaquetas gigantes, quase do tamanho de uma hemácia. Plaquetas são pinguinhos, assim, na lâmina, né? Então, são essas características que a gente vai ver também. Muitas vezes a gente pega uma anemia, muitas vezes a gente pega os leucócitos baixos também, o valor de leucócito abaixo do normal. E os corpúsculos. Corpúsculo também de inclusão, que dependendo da fase que tá, a gente consegue pegar também na lâmina, que é muito legal isso. A máquina não vê o corpúsculo. Não. Não analisa e também não analisa a morfologia, macroplaqueta. Não. Então, ela vai ler... O que acontece? Às vezes ela dá a plaqueta baixa, porque ela lê a macroplaqueta como uma hemácia, entendeu? Ou como alguma outra célula. Bem, e para deixar também claro que a plaqueta pode alterar por muitos fatores, além de várias patologias, né? Ela pode ter alteração por várias patologias. Mas, por exemplo, se o vaso está inflamado, pode isso que eu ia falar, meio inflamação, uma lesão, acaba tendo um sequestro de plaqueta, então a plaqueta vai cair. A coleta pode interferir na queda de plaqueta também. Sim, então, por exemplo, várias vezes a plaqueta lá da baixa, aí até bate com a clínica, você fala, então acho que pode ser ali, que na hora que eu vou fazer a leitura de lâmina, eu falo, não, tem agregado plaquetário, né? Aí vai depender da conservação, quanto tempo que esse exame está conservado no EDTA, que isso pode causar agregar a plaqueta, ou a coleta mesmo, que não foi legal. Tá. A gente já vai para a coleta já. Vamos falar só sobre mais uma doença, né? Sinomose. Sinomose é praticamente a mesma coisa, o mesmo quadro. Também. Também. A gente vai pegar o exame, a gente muitas vezes vai ter anemia, muitas vezes vai ter os leucócitos baixos e vai ter também a alteração, a gente pode ver o corpúsculo na lâmina também, na análise no microscópio. Não é sempre que encontra o corpúsculo, não, é difícil. É difícil. Na Ehrlichia também? Não é tão simples, não. Tanto na Ehrlichia, na anaplasma, que são doenças transmitidas pelo carrapato, né? A babésia também. A babésia ainda que é é um intracelular de hemácia. Ele é mais fácil de achar. Mas que também é transmitida pelo carrapato, que também vai causar anemia. Então, mas tudo isso a gente consegue diferenciar olhando no microscópio. E o corpúsculo da sinomose, que eu esqueci o nome? O corpúsculo de Hentz. De Hentz? Você encontra no leucócito? Encontra isso. No leucócito? Legal. Queria ver essa imagem, viu?
Eu acho que eu tenho aqui. Tem? Tem salvo. Depois você me mostra, que eu acho que não vai ter como a gente mostrar na câmera. Ô Mari, então beleza, a gente falou sobre essas 3 doenças e então assim, eu acho que essa primeira fase da nossa conversa aqui foi muito importante para a gente conseguir mostrar essa diferença, né, de máquina / análise patologista, e é uma diferença muito grande. Agora vamos para a questão da calibração das máquinas, né? Que eu acho que também é outra situação que o clínico ou as clínicas veterinárias que não têm, o patologista também fica meio perdido. Sim. Né? E às vezes a demanda da pessoa também do médico veterinário é tão alta em outros setores, né? Que ele não setoriza, né? Então ele é clínico, patologista, cirurgião e cuida da internação ao mesmo tempo, né? Então ele não consegue setorizar e ele não consegue dar essa atenção especial para a calibração da máquina, né? Então muitas vezes a máquina fica lá sem essa calibração. Então fala um pouquinho sobre isso, a importância disso também. A gente tem todo laboratório tem uma máquina, a gente sempre tem um técnico que também vai fazer a calibração dele. Então, eu estou falando isso porque qual que é a importância de ter uma pessoa ali responsável pelo laboratório? Porque essa pessoa vai estar atenta quando tem que fazer a calibração dela sempre. Então, tem uma calibração que só o técnico mesmo da máquina que vai saber. Por exemplo, a máquina de hemograma, ela tem que fazer uma manutenção de X e X tempo. Se não fizer isso, ela vai descalibrar e vai começar a dar alguns valores errados. Fora isso, tem alguns produtos que a gente utiliza diariamente que eu vou passar na máquina também para eu saber se está ok ou não, entendeu? Então, a máquina vai me liberar os valores e eu sei que está ok. Que um clínico não vai saber isso. A máquina de bioquímica, então, nem se fala. A gente utiliza bioquímica úmida lá, né? E pelo menos um dia sim, um dia não, eu estou calibrando ela. E não só isso. Às vezes eu calibrei um dia e no outro dia eu não vou calibrar, mas eu estou de olho nos resultados. Então, a gente conversa lá, né? Eu converso com a equipe, vejo qual que é o quadro do animal. Então, mas espera aí, aconteceu isso não faz muito tempo. Com o animal que chegou lá, o animal não estava bem, a amostra ictérica e tudo mais. Aí eu passei na máquina, a creatinina deu super alta. Deu, acho que 9. Aí, toda vez que um valor dá muito alto, eu sempre repito, para ver se é isso mesmo. E aí eu fui repetir, eu falei, nossa, né? Falei para a veterinária responsável, vou repetir. Porque tá muito alto isso, né? E para um cachorro, o cachorro tá bem prostrado, então a gente começa a ficar meio... E aí, na hora que eu repeti, a create caiu para 2,4, se não me engano. Então, foi uma diferença muito... Aí você fala assim, Mari, mas o que aconteceu aí? Não sei o que aconteceu. Não sei se puxou uma bolinha de ar na hora, não sei se a máquina ali na hora de fazer a leitura... Mas aí, o que eu fiz? Na mesma hora, isso era até quase 7 horas da noite. Eu falei, não, mas pera lá. Peguei todos os calibradores, fui calibrar ela e na hora que deu tudo ok, os parâmetros, eu falei, fechou. Agora sim, aí eu passei de novo pela 3ª vez, aí bateu com a 2ª que eu passei. Uhum. Então, tem tudo isso por trás que as pessoas acham que não sabem, né? Que tem toda essa calibração. Aí eu vejo mais de 2 coisas, né? O que foi importante nesse caso em específico, né? A sua percepção. Uhum. E muitas vezes, eu acho que não só na sua área, mas todos os profissionais, às vezes, viram robôs também. Uhum. A gente, ser humano, em algumas situações, a gente está numa demanda tão alta que a gente está robotizado. Então, por exemplo, se você não tivesse contato com os clínicos, com o cão, porque beleza, a creatinina 9 pode acontecer, mas 9 para um animal que não está quase vindo a óbito é praticamente impossível, né? Então, assim, a sua visão, a sua percepção, né, de ter conversado com o clínico e a sensibilidade de falar, vou repetir esse exame. Porque eu também acredito que, às vezes, um
um profissional deixaria passar uma situação dessa se ele tiver robotizado, né? Então, aí tem essa... A parte humana aí é extremamente importante. É muito legal isso, assim, porque às vezes eu pego... Às vezes as meninas chegam lá e falam, eu passei na máquina, deixei lá, já, né? Porque algumas plantonistas, elas sabem passar na máquina, como eu falei, pra gente ter a noção. Elas falam, Mari, já passei na máquina. É engraçado, eu achei que o animal estava anêmico, mas não tá. Aí eu falo, tá bom. Aí eu chego lá, homogenizo, faço o esfregaço. Na hora que eu olho no esfregaço, tá aquela lâmina transparente. Eu falo, não, esse animal tá anêmico. Aí eu homogenizo o sangue e passo novamente na máquina e dá um quadro totalmente diferente, que é o de anemia. E aí eu chamo as meninas e falo, tem que homogeneizar. Então, um detalhezinho, né, que de repente coleta o sangue, coloca ali, vai conversar com a proprietária, começa a decantar a parte vermelha, aí o que elas fazem? Pegam e tufam na máquina. Então, vai puxar aquele sangue concentrado, não vai dar uma anemia. Então, acho que o patologista está sempre ligado nisso, entendeu? Ou senão a gente passa tudo, vai centrifugar, na hora que tira da máquina, está uma quantidade, na hora que separa, né? Está uma quantidade de parte vermelha minúscula e o resto tudo de soro ou plasma. Você fala, não, pera lá, não está batendo o que passou na máquina, esse animal está anêmico, tem alguma coisa errada. É nessa que a gente começa a pegar se a máquina pode estar descalibrada ou não. É nessa que a gente começa a perceber que a gente pode realmente o sangue ter ficado paradinho ali, ter feito alguma coisa errada. Aí eu começo tudo de novo, descarto lâmina, né? Começo tudo de novo, fico homogeneizando, aí coloco o exame, aí a gente começa tudo do zero. Então, são detalhezinhos que a gente vai pegando ali. Na rotina, a gente vai aprendendo a observar essas coisas. Todo patologista tem essa percepção, você acha? Eu espero que sim. Bom, pelo menos os patologistas que eu trabalhei, sim, graças a Deus, sim. Que bom, que bom. Sim. Bem, calibração de máquina é algo muito específico. Tem mais alguma coisa para falar sobre calibração? Alguma dica? Acho que a calibração é praticamente isso mesmo. Eu acho que é uma parte que as pessoas realmente não pensam nisso, entendeu? Então, eu já vi várias pessoas, várias clínicas comprarem, colocar a máquina lá, colocar o reagente, aprender a mexer na máquina e o negócio parar aí, entendeu? Então, e não é assim. Então, eu acho importante ter essa, como você falou, essa sensibilidade, né? A gente ficar esperto com tudo que está acontecendo. E por isso eu acho que é importante ter uma pessoa, um veterinário responsável, um patologista pelo laboratório. Porque a gente acaba ficando muito ligado em tudo que está acontecendo ali dentro. Desde coleta, armazenamento dos exames também. Já aconteceu de chegar lá e falar, é para enviar, a gente coletou tal amostra, cultura, no SUAB, é para enviar, chego lá, o SUAB está dentro da geladeira. Gente, sinto muito, mas não vai poder enviar esse SUAB. Né? Então, são detalhes que os clínicos mesmo, às vezes, não sabem. Sim, né? sim. Eu acho que a percepção de um dono de clínica, de gestor, se ele for voltado sempre para alta qualidade, né, ele tem que começar a direcionar, que existe uma fase que é uma decisão, que aí nem é tanto falar de laboratório, mas mais questão de olhar de gestor e investimento. Mas existe uma fase que tem que dar um passo atrás em relação à lucratividade para você conseguir oferecer um serviço de alta qualidade. Então, num primeiro momento, você não vai conseguir precificar do jeito que você queria, né? Então, vai ter que realmente sair do bolso do gestor, do hospital, se ele quer realmente oferecer um serviço de alta qualidade e depois, no meio do caminho, vai consertando o que está faltando, né? Mas tem que ter esse bom senso, tem que ter essa sensibilidade. Eu acho que a ética conta muito nessas decisões iniciais, né? Porque se o cara vai fazer uma análise financeira, ele vai falar, não compensa eu ter um patologista, mas aí ele está colocando em risco a vida do paciente dele. Sim. Ele tem uma taxa de óbito
muito mais alta do que quem está oferecendo qualidade, e é lógico que a demanda dele vai cair com o passar do tempo, né? Então, são escolhas que o gestor tem que fazer, né? E aí eu acho que tem que ser sempre pautada na ética para ele conseguir oferecer um serviço de alta qualidade. E tem retorno isso, né, Bruno? Tem. Mas é porque, assim, no começo é difícil entender, analisar, entender. É difícil para o gestor em si. Ainda mais ele está um pouco engessado na rotina operacional, né? Então, ele fica preso naquilo, né, Mário? Mário, vamos para o último tópico, que a gente já falou um pouquinho, mas é coleta e transporte. Que isso pode... a gente sabe o quanto isso altera, né? Eu acho que isso é a maior briga dos patologistas, viu? Quando chega lá o pessoal que vai levar o sangue para fazer um exame, chega lá, a gente que vive nesse calor de Ribeirão, né? Aí o pessoal chega lá com sangue com a mesma temperatura que estava na rua, 40 graus, o sangue chegando. Nossa. Aí você fala... Mas aqui em Ribeirão. Então, né? Então, você fala, como que eu vou fazer uma... Isso altera toda a morfologia, entendeu? Tudo. Não tenho que... Dá vontade de devolver, falar, sinto muito, mas eu não vou fechar nisso, entendeu? Porque eu vou olhar a lâmina, às vezes você vê até degeneração celular, assim, você fala, não, isso não é por causa da patologia, isso é por causa do transporte mesmo, né? Então, eu acho que isso o pessoal peca muito, viu? E de ter lá uma caixinha com isopor, de transportar dessa maneira, de transportar corretamente, de armazenar corretamente, né? Chegar lá, colocar na geladeira, tem que saber que tem que ficar na geladeira, tem que saber o exame que tem que ficar coberto, que não pode pegar luz, que pode dar que é fotossensível, que pode dar alteração na hora de realizar. Exame que pode ser realizado até X horas, urinálise, por exemplo. Até 2 horas eu estou realizando no máximo a urinálise, senão não, entendeu? Começa a dar alteração. Então, são detalhezinhos que, como eu falei, o clínico também muitas vezes não sabe disso. Quem vai saber é o patologista. Então, por isso é legal ter um lá presente para te... não, você vai fazer assim, você vai transportar desse jeito, você vai coletar tal hora, vai trazer para mim para ter uma organização nisso para evitar falhas na hora de entregar um laudo, entendeu? Porque às vezes vem com alguma alteração que não tem nada a ver com a patologia que o animal tem, entendeu? Sim. E é simplesmente por transporte, por armazenamento errado. Então, isso é muito complicado. E acontece muito, né, Mário? Muito. Acontece muito. E isso realmente acontece muito. Eu brinquei agora do suave, né? Mas realmente aconteceu. E é legal, porque, assim, as pessoas vão aprendendo também, né? Também. E muitas vezes acaba perdendo a amostra. Às vezes é uma amostra extremamente importante que, às vezes, não consegue coletar novamente. Ou tem que submeter o animal a uma nova coleta, entendeu? Por um armazenamento errado. O que é estressante para o animal, para o tutor, que não é legal, entendeu? Então, isso para mim é essencial. Não, eu já vi perder cliente, o cliente não voltar mais por causa da falha de um exame, né? E de assumir que foi ou uma coleta ou um armazenamento incorreto, né? E aí o tutor fica muito bravo e não voltar mais por realmente achar que foi uma falta de responsabilidade, né? Então, assim, eu acho muito importante essas conversas que a gente está tendo, porque a gente aprende muito, assim. Eu aprendo muito a cada dia aqui com vocês. Eu estou aprendendo, né? Todo episódio aqui, e é coisa simples. Eu formei em 2008, então, 15 anos, e são coisas simples que eu aprendo, sabe? Então, eu acho importante porque eu trabalhei muito tempo sozinho e talvez seja a realidade de muitas pessoas. Eu trabalhei de 2008 a 2015, 14, sozinho. Tá. Então, eu vivi essa realidade, sabe? De ter falhas por causa da loucura do operacional. Então, eu acredito que muitas pessoas ainda estão nessa realidade
E hoje eu fico feliz, sabe, de trabalhar com todo mundo e poder aprender com um pouquinho cada um. E acho que, na verdade, para quem é novo, né? Quem está na rotina de um hospital veterinário, e eles são bons, porque eles estão lá porque eles são bons, né? Tem que dar valor para isso. Uhum. Trabalhar em equipe, todos têm que dar valor a isso, porque é muito bom, você aprende muito, né? Você trabalhar sozinho, você aprende muito pouco. Você deixa passar então, muita foi coisa. Que eu falei, assim, que a gente começou a conversa, né? Que a equipe lá, a gente tem uma interação muito boa, né? Uma ligação muito boa. Então, isso é legal, porque consegue ter uma troca, né? É muito ruim quando o patologista não tem esse acesso, sabe? De ficar num lugar onde ele não vai ter acesso ao caso clínico, não tem acesso ao veterinário. E tem que ter, não tem como não ter, entendeu? Porque eu preciso de informações, né? Então, as meninas vão lá levar o sangue para mim, ali a gente já conversa o que está acontecendo, o que é esse caso, então a gente está o tempo todo em comunicação. Então, essa sintonia que tem para mim é essencial. Se não tem isso, a equipe, eu acho que não cresce, não fortalece, né? E o pessoal ali é novo mesmo, então a gente... eu gosto muito de trabalhar com ele. Novo, assim, eu falo assim, novo, né? Eu tava falando com a Lívia esses dias, né? Você é nova. Não, já tem quase 30. Eu falei, nossa! Mas pra gente é novo, né? Mas assim, é porque já veio outras gerações abaixo deles já de veterinário, já tem, né? Mas já tem uma... Mas para mim eu falo que eles são tudo bebê lá, né? Sim. Então, mas eu gosto desse contato, porque eles vêm com muita novidade também, né? Somos os mais velhos do hospital. Eu sou a mais velha, tirando a Vanessa, que não é veterinária, eu sou a mais velha. Então, eu falo que eu sou a avó de lá, né? E aí, então, eu gosto demais desse contato com as meninas. Demais mesmo, porque elas são... elas estão sempre muito ligadas, então, e isso é muito estimulante, sabe? Então, a troca que a gente tem o tempo todo, isso para mim é muito positivo, isso, sabe? Fico muito feliz, né? De ver todo mundo, né? Desse jeito, e eu me incluo nisso também. Mari, queria te agradecer. Imagina. Por ter aceito o convite. Eu acho que muita informaçãozinha importante, na verdade, pro tutor conseguir entender, né, a importância do patologista. Então, queria te agradecer. Acho que a gente plantou uma sementinha aqui hoje, com certeza. Com certeza. Eu que agradeço mesmo pelo convite, Bruno, de estar aqui. E acho que essa foi a intenção mesmo, sabe? De mostrar o quanto isso é importante e passar principalmente para o tutor e para os, como você falou, os veterinários aí que são estudantes, né? Para eles também já virem com isso na cabeça, né? Da importância. Com certeza. Se eles assistirem, eles vão vir. Espero. Obrigado, Mari. Imagina. Obrigado, gente.